Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Você sabe que aqui, a cada semana, um tema poderoso das Escrituras é examinado e nós nos aprofundamos nesse tema para tornar fácil o conhecimento de Deus para você. Ao longo desta temporada, nós estamos nos concentrando no tema da aliança e já aprendemos coisas muito lindas aqui. Hoje, nós vamos falar sobre a aliança de Deus com o patriarca Abraão. Vamos ver Deus se revelando para ele, Deus mudando o nome do patriarca, Deus renovando a aliança com ele em alguns momentos e vamos entender o que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, não se esqueça, no Lições da Bíblia a gente estuda a Palavra de Deus, porque se está na Bíblia, é bom para você. Muito bem, meus amigos, voltamos para estudar esse tema tão especial da Palavra de Deus, que é a aliança. E nós chegamos num personagem fundamental para estudarmos esse assunto, que é o patriarca Abraão, o pai da fé. Quantas lições poderosas nós podemos extrair desse relacionamento de Deus com Abraão ao longo da vida do patriarca, né? Deus se revela para ele com nomes diferentes, títulos. Deus também muda o nome do patriarca e ao longo desse estudo de hoje, nós vamos detalhar esses aspectos e, mais importante do que isso, vamos entender o que isso tem a ver com a nossa vida. Então, para a gente tratar desse assunto, mais uma vez, eu quero agradecer a presença dos meus amigos que estão com a gente aqui numa maratona, né, de estudo da Palavra de Deus e como é gostoso. Pastor André, obrigado pela presença. Pastor André, que é editor na Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, pastor Vinícius. É um privilégio estar aqui participando do programa com você e com os colegas também. Legal. E você também, pastor Siqueira. Que bom, viu? Quanta coisa bonita a gente está aprendendo, lembrando da sala de aula. Eu não tive o privilégio de ser seu aluno diretamente, mas já ouvi muita coisa bonita que você já falou, escreveu por aí. É muito bom estar contigo aqui mais uma vez. Prazer estar aqui, pastor Vinícius. E aqui estamos para estudar a Bíblia uma vez mais e também ser abençoado juntamente com aqueles que nos seguem nessa reflexão da Palavra de Deus. Né? Legal. Pastor Bogue, muito bom também, amigo, contar aqui com o seu conhecimento, com a sua simpatia e com as bênçãos que você traz, aportando assim coisas especiais em relação à igreja, falando também aos professores da lição da Escola Sabatina, o líder, né, desse movimento tão especial que é o estudo da lição a cada semana nas igrejas. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com os colegas e também tendo a certeza que nós temos aí um grande exército de professores, diretores, alunos da Escola Sabatina em todo o Brasil e fora do Brasil também, conectados aí com esse estudo diário. Lembrando que esse estudo aqui no nosso grupo, ele é um reforço, ele amplia, ele aprofunda, mas não substitui o meu estudo pessoal diário da Palavra de Deus, o maná de cada dia. Exatamente. E a cada dia que a gente vai estudar a Palavra de Deus, a gente tem que orar antes. E é isso que a gente vai fazer agora. Pastor Bogue, por favor, nos dirija em oração. Querido Pai, nosso bondoso Deus, obrigado por estarmos com Sua palavra aberta mais uma vez, para receber da fonte de poder do que o Senhor revelou, deixou para nós compreendermos com oração, com sabedoria, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse momento. Pedimos Tua direção, Tua iluminação a cada um aqui e aqueles que nos assistem por Jesus. Amém. 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 Em todas as alianças na Bíblia, quem é o proponente é sempre Deus. É Ele que aparece. E não foi diferente com Abraão. Ele apareceu e se revelou com o nome especial, o nome pessoal dele, o Senhor. Veja, por exemplo, o que está em Gênesis 17, versículo 17, na renovação da aliança, que é o texto base do estudo dessa semana. Deus dizendo: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, quem aparece aí é Yahweh, o Deus autoexistente, eterno, que gera a vida, doador da vida, esse Deus que apareceu para Abraão para estabelecer com ele uma aliança
eterna. Pastor Siqueira, o fato de aparecer o nome Senhor aí, tradução do hebraico Yahweh, do tetragrama, né? Tem algum componente especial, algum significado especial, assim, Deus usar essa expressão para iniciar a aliança com Abraão? Eu acho que é interessante, esse é o mesmo nome que aparece lá em Gênesis 2, quando detalha a criação de Deus, como ele criou o ser humano. O nome de Yahweh, que nós traduzimos como Senhor todo em maiúscula, mas a palavra não quer dizer Senhor. É porque há um costume muito antigo no meio judaico de usar Adonai, que quer dizer Senhor, no lugar de Yahweh por reverência, pela santidade do nome de Deus. O nome de Deus em si, Yahweh, tem essa conotação provavelmente ligado com o verbo ser, ou estar, que no hebraico é o verbo hayá. E quando se fala assim, Yahweh seria aquele que é e será. É sempre aquele que é e será. Aquele que está e sempre estará. E esta ideia de um Deus próximo, é um Deus que se acerca do ser humano. A Bíblia usa isso quando ele vai criar o ser humano e bota a mão na massa, ele é um Deus próximo. Ele sopra na narina. Aí ele quer chegar perto do ser humano, ele se apresenta como Yahweh, o Deus eu sou, que aparece também no início do Êxodo, né? Diz, eu sou o que sou, o eu sou me enviou. Quer dizer, eu sou e eu aqui estarei e sempre estarei com vocês. Não é? Então ele é a origem, ele é aquele único que é por si mesmo. Todos nós temos vida derivada dele. Derivada dele. É ele que nos dá vida, mas ele tem vida em si mesmo. Ele é aquele que é. E este é o nome pessoal de Deus. Não é? E quando você conhece, sabe que uma coisa é o seguinte, hein? Tem que lembrar disso. Se eu chego, por exemplo, e digo assim, eu conheço o diretor da escola tal. Tá bom, você conhece uma função. Mas eu digo assim, eu conheço o José tal, que é diretor da escola. E para mim, ele é o José. Quer dizer que você é o quê? Você não só conhece ele, o que ele é, você o conhece como amigo. Você tem uma relação. E quando Deus coloca o nome pessoal dele, ele não tem só o título dele, mas é o nome dele, quer dizer, a relação é muito próxima, é muito íntima. Ele quer realmente algo verdadeiro e profundo com o ser humano. Então não é uma relação, uma aliança que pressupõe um relacionamento distante. É um relacionamento pessoal, que implica uma certa intimidade, que Deus confere ao ser humano de poder se apresentar a ele com o seu próprio nome, se dar a conhecer, se revelar para um amigo, né? Abraão vai ser considerado também amigo de Deus. Isso é bonito, né, pastor André? Com certeza. Agora, ainda voltando um pouco a essa questão dos nomes, né? Muitos críticos da Bíblia tentam recortar e segmentar a Bíblia com base nos diferentes nomes de Deus. Existem, por exemplo, né, aqueles que dizem que Gênesis 1 pertence a uma fonte literária, e Gênesis 2 pertence a uma outra fonte literária, porque Gênesis 1 utiliza a palavra Elohim para se referir a Deus, que é uma palavra genérica, e Gênesis 2 utiliza a palavra Adonai, né, o tetragrama, Yahvé. Mas, pastor Reinaldo, em Êxodo capítulo 6, verso 3, e essas pessoas, esses críticos vão se apoiar, muitos inclusive nesse verso aqui, eles vão dizer que, na verdade, Deus não havia se revelado a Abraão como Yahvé, que isso seria uma inserção posterior, de uma fonte posterior e assim por diante. Com base nesse texto, diz assim, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Mas nós lemos em Gênesis, aqui nas narrativas patriarcais, que Deus sim se revelou como o Senhor, no sentido de que o nome aparece ali. Então, como entender essa aparente contradição do texto bíblico? Né? Existe contradição aqui? Não existe contradição? O que o senhor... É interessante, né? Porque até no nosso verso aqui, que é nosso guia, né, de estudo, diz, o Senhor disse também a Abraão, eu sou Yahvé, que eu tirei da terra do Egito. Então, né? Mas aí nós temos uma dificuldade, no caso, pastor André, que é a nossa... Quando nós temos uma cultura que não é a cultura bíblica, nós temos uma cultura ocidental. E essa cultura ocidental, muitas vezes nós vamos ler a Bíblia e a gente interpreta a partir da nossa cultura, sabe? A pessoa vê nomes diferentes e diz, mas por que pôs nomes diferentes? Mas na mente hebraica, ele usa nomes diferentes para representar aspectos diferentes de Deus. Não é necessariamente autores diferentes.
São aspectos. Elohim dá a ideia do Deus criador de tudo. É o Deus que é sublime, está lá mais no alto céu, todo-poderoso que cria tudo. Yahweh é o Deus perto, Pessoal. que se coloca ao lado do ser humano, que é e que nos dá vida. Não é? Então, não tem essa ideia de... E nós então dizemos, mas por que usa um? Por que usa outro? Não é? E a mesma coisa acontece com esse texto, porque no hebraico, na mentalidade hebraica, nós temos aqui uma expressão idiomática. Ser conhecido não é que você... Para nós, conhecer, o verbo conhecer, Saber o é uma nome. questão intelectual. Eu conheço, eu sei, bom, sou Herbert, já ouvi falar, eu conheço. Né? Mas no hebraico é envolver-se e atuar. Quando você vai ver aqui, Deus aparece como Yahweh, mas ele só faz promessas. A primeira vez que ele vai atuar e trazer um cumprimento de promessa é no 17 que ele aparece como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque ele vai dar um filho impossível que é Isaac para nascer. E diz, não, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não existe impossibilidade para mim. Então, como que ele foi conhecido por Abraão? Quer dizer, como ele atuou e cumpriu uma promessa na vida de Abraão, como El Shaddai. Não quer dizer que Abraão não sabia sobre Yahweh, mas Deus atuou na vida dele e cumpriu uma promessa, como El Shaddai. E a mesma coisa vai acontecer em Êxodo lá. Em Êxodo, quando ele vai libertar, ele diz, eu sou o que sou. Usou o nome dele para dizer, eu vou libertar. Yahweh também é o Deus não só que dá vida, mas traz libertação. E é um nome muito vinculado com a aliança, né? Aliança. Por isso que vai aparecer muito nas escrituras, nas sessões proféticas, porque os profetas são os mensageiros da aliança e eles convocam o povo para obedecer os mandamentos. E vai ser em uma das porções, né, que o nome vai ser mais utilizado. Então, Pastor essa Boger. parte diz, eu não me dei a conhecer, quer dizer, eu não agi naquele momento no meu nome, através do meu nome Yahweh, eu agi como El Shaddai. Mas eles já sabiam disso. Então, é essa mentalidade cultural que é interessante e que às vezes confunde as pessoas. Né? Pastor Boger, é bom a gente saber que a gente tem um Deus pessoal, né? Que se revela a nós como amigo, que se coloca para se relacionar conosco. Nós que somos tão pequenos, ele que é tão grande, mas ele vem, ele se aproxima. Isso dá um conforto no coração de saber que nós temos um Deus que deseja se relacionar conosco. Né? Essa é a aplicação de tudo isso, e eu acho realmente esse estudo muito profundo, mostrando para a gente como Deus se relaciona. E essa harmonia bíblica que a gente está ouvindo aqui, e tanto o Novo Testamento, o Antigo, essas conexões todas, elas são muito interessantes. Por exemplo, em Atos 7, os versos aí 2 e 3, fala que Deus chamou Abraão quando ele estava lá ainda em Ur dos Caldeus. É bem provável que foi a primeira vez que ele tem esse contato pessoal que você está mencionando aqui. Ele vai lá e chama, Abraão, sai dessa terra, sai dessa parentela. E aqui tem uma reflexão muito interessante sobre isso tudo, porque mesmo que às vezes seja difícil sair do meio de um ambiente que não é favorável, Deus queria tirá-lo dali. E quando a gente olha esse texto aqui de Atos 7 e volta lá para Gênesis 11, 27 em diante, quando mostra toda essa história, ele chamou para ele ir para Canaã, mas o seu irmão quis ficar por lá, o pai ficou no meio do caminho, mas ele foi fiel. Ele foi fiel até cumprir a promessa. Então a gente chega em Gênesis 12, que a lição aqui está nos mostrando, quando ele então sai e vai logo após a morte do seu pai para cumprir essa grande missão que ele deu de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então eu vejo um Deus pessoal aqui, como foi mencionado, um Deus que vai até Abraão e chama ele, muito tempo, um Deus que tem paciência, que chama. Veja, ele teve a oportunidade com a sua família, mas eu penso que tem uma aplicação também aqui, ainda que a nossa família, nossas raízes pessoais, que isso é muito precioso para a gente, não sigam esse Deus de Abraão, nós temos que tomar uma decisão acima de tudo isso, de seguir a vontade de Deus, como Abraão fez aqui e chegou até Canaã, cumprindo essa promessa que Deus havia chamado. Então, é uma lição aparentemente um pouco dura essa, mas há uma promessa, há uma bênção para a família e para todos que queiram seguir o chamado pessoal de um Deus que nos ama. Pastor Boger, que coisa bonita isso daí. Muito legal a gente ter um Deus que nos ama e que ele deve estar acima de todas as coisas em nossa vida. É muito bom estar com a família servindo a Deus, mas entre Deus e qualquer outra situação, nós temos que escolher ficar com Ele.
Bom, você sabe que o Lições da Bíblia se baseia nesse guia de estudos aqui, que nós carinhosamente chamamos de Lição da Escola Sabatina. Esse é um material maravilhoso que alimenta a vida de cristãos há gerações. E eu quero convidar você, se você ainda não conhece, a conhecer esse material, a ter esse material. E se você quiser saber um pouco mais como fazer isso, você vai entrar no site da editora Casa Publicadora Brasileira. O site é cpb.com.br, está aparecendo no seu vídeo, e você vai conhecer um pouco mais sobre esse material. O nosso Deus é um Deus de amor. E Ele chamou Abraão para sair do meio do paganismo, onde havia outros deuses, que não eram deuses de verdade, mas se eram intitulados assim. E, naturalmente, eu entendo que quando Deus se revela como o Deus pessoal, o Yahweh, o autoexistente, aquele que é por si mesmo e que não depende de ninguém, Ele estava fazendo também na mente de Abraão uma contraposição em relação àqueles outros deuses que foram feitos por mãos humanas, que não podiam fazer nada por ninguém. Então, é como se Deus dissesse para ele: olha, Abraão, eu não sou esses deusezinhos que existem aí, que não podem mudar a vida de ninguém. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o que sou. A vida está em mim. Então, confia. Eu vou cuidar de você. A proposta que eu estou fazendo para você, eu sei que é estranha. Eu sei que vai mexer com o seu paradigma, eu sei que vai romper com as suas estruturas, mas confia, porque se eu doei a vida, se eu criei a vida, eu tenho condição de manter esse pacto que estou fazendo com você, então confia. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você, sabia? Ele ama você. Ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele existe por si mesmo. Por isso, confia, porque Ele ama você. Então, se você está gostando desse estudo, está sentindo Deus falar ao seu coração, não saia daí, porque o Lições da Bíblia vai para um pequeno intervalo e volta já já. Quando nós lemos o texto, a gente vê que uma grande ênfase que vai acontecer no capítulo 17 e no capítulo 18, está ligado com ele, é que Deus vai fazer uma promessa que para o ser humano parece ser impossível de ser cumprida. Ele diz: olha, Sara, tua mulher, vai te dar um filho. E quando ele fala isto, Abraão aqui se curva em terra e ri. Ri da palavra de Deus. Ele diz: não é impossível, Senhor, para um homem de 100 anos. Bem, meus amigos, voltamos a estudar o tema da aliança. Uma aliança eterna é o tema desta semana, e nós estamos aprendendo coisas lindas sobre a palavra de Deus. E no bloco anterior, nós vimos como Deus se revelou ao patriarca Abraão como um Deus pessoal, usando o seu nome pessoal, Yahweh, que nós traduzimos como o Senhor. Eu quero apresentar para você, como faço em todos os programas, este material, este comentário, que é uma seleção de comentários da escritora Ellen White sobre o tema da aliança, seguindo aí o nosso guia de estudos. É um material que vai enriquecer muito a sua vida espiritual. Você vai conhecer coisas lindíssimas, vai abrir leques para você compreender esse tema, e você já sabe. Quem edita e publica esse material é a querida Casa Publicadora Brasileira, editora da Igreja Adventista. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre este comentário de Ellen White sobre o guia de estudos, entre no site da editora que está aparecendo no seu vídeo, cpb.com.br. Gente, vamos lá. A gente falou no bloco anterior sobre o Deus pessoal que se revelou a Abraão. Porém, aqui, se nós formos ao capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver ali Deus usando um outro título para se relacionar com Abraão. E o título é Deus Todo-Poderoso. Existe algum propósito nessa escolha de Deus? Por que lá era Senhor? A gente já falou um pouquinho no bloco anterior sobre isso, uma explicação excelente. Mas qual foi o objetivo de Deus aqui se dirigir a Abraão no capítulo 17? Lembrando que depois da experiência amarga do capítulo 16... Da história de Agar, nascimento de Ismael, e aqui Deus aparece com Deus Todo-Poderoso. Pastor Siqueira, nos ajuda aí. Por que foi Deus escolheu Todo-Poderoso aqui? Quando nós lemos o texto, a gente vê que uma grande ênfase que vai acontecer no capítulo 17 e no capítulo 18, está ligado com ele, é que Deus vai fazer uma promessa que para o ser humano parece ser impossível de ser cumprida. Ele diz: olha,
Sara, tua mulher, vai te dar um filho. E quando ele fala isto, Abraão aqui se curva em terra e ri. Ri da palavra de Deus. Ele diz, não é impossível, Senhor. Para um homem de 100 anos, para uma mulher de 90, impossível. Senhor, eu já tenho um filho, que é Ismael. Abençoe ele lá, não se preocupa com isso, não. Eu estava preocupado com isso antes, mas agora eu estou tranquilo, já tenho um. Aí Deus fala assim, não, Sara vai dar um filho. Essa coisa dele rir parece que soa como uma espécie de até uma piada, né? Uma coisa tão absurda, né? Que ele dá uma gargalhada, né? E a palavra dar gargalhada é o nome, em hebraico, é Yitzhak. Quer dizer, ele deu gargalhada. E para você lembrar que você riu do que eu falei, você vai pôr o nome do menino de Yitzhak. Ele dará gargalhadas. Ele deu gargalhadas. Então, vai levar isso para sempre. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 18. Quando Deus aparece lá na tenda de Abraão, ele apareceu para dizer que daqui a 1 ano Sara teria um filho. E Sara agora dá gargalhadas. E ela diz, é impossível, posso eu de novo fazer isso? E aí tem uma expressão lá que diz, no capítulo 18, diz, por acaso é impossível para Deus em todas as suas promessas? Não há impossível. Não há impossível. Então, o El Shaddai, que é o próprio Senhor, o Deus eu sou, ele diz, não existe impossível para mim. Eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que eu prometo, eu sou capaz de cumprir. Não temam. E este é o foco de este título de Deus, El Shaddai. Eu acho que Deus tinha bons motivos para enfatizar isso, né? Porque Abraão estava, como todo ser humano, também duvidando das promessas. Porque a promessa realmente era uma promessa absurda do ponto de vista humano. Imagina um homem idoso. A Bíblia diz que a esposa já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não estava mais em condições de fertilidade. E ele também não, já era um homem bastante idoso. Então, o que Deus está prometendo é realmente uma coisa absurda. E no capítulo 16, anterior, duvidando disso, existe a situação do nascimento de Agar com a serva, do nascimento de Ismael com a serva Agar, né? Então, esse fato mostrou que Abraão realmente duvidou que a promessa que Deus havia feito desde o início poderia ser cumprida da forma como Deus falou. Então, quando Deus aparece no capítulo 17, renovando a sua aliança, não desistindo de Abraão e dizendo, olha, não se esquece de uma coisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é o seu braço, não é o seu poder, não é a sua virilidade, não é a sua capacidade que vai fazer a minha aliança e a minha promessa se cumprir. Sou eu, então confie no que eu estou falando. Não é isso, pastor Bug? É impressionante ver que essa expressão, né, aparece mais de 200 vezes, El Shaddai. El Shaddai. Um Deus Todo-Poderoso. Isso que o pastor Siqueira mencionou agora, haveria alguma coisa impossível para esse Deus? Veja, na Bíblia tem referência a 200 vezes desse Deus que é poderoso. Então, como não nos apegarmos a essa promessa? Como não nos buscarmos esse Deus constantemente? Então, realmente, isso impacta a nossa vida. Um Deus que pode tudo e para cumprir o seu propósito, Ele faz tudo. Quando a gente olha na Bíblia, lá em João 15, quando Ele fala, peça o que quiser, que vos será feito, para cumprir o propósito, para glorificar Deus com frutos, com discípulos. A gente percebe o cumprimento de um Deus que quer hoje também cumprir essa promessa por meio de cada um de nós, nesta sequência de levar esse conhecimento de Deus Todo-Poderoso a todas as pessoas, um Deus que pode tudo. O senhor está falando aí, eu estou pensando, né? Que filhos, entre aspas, Deus está prometendo para nós, né? Que coisas impossíveis Ele está prometendo para cada um de nós. E a gente às vezes duvida, né, das impossibilidades humanas. E a gente nunca deve esquecer que quem está prometendo tem poder para cumprir, é o Deus Todo-Poderoso, né? Eu lembro numa ocasião, nós fizemos um evangelismo numa região aí, plantio de uma igreja, um lugar novo, e eu cometi um erro. Algumas vezes a gente comete erro em público, eu cometi um erro que depois Deus reverteu em coisa boa. Na hora do batismo, naquela pessoa, eu perguntei, o seu marido está aqui, sua família? Eu devia ter perguntado antes se eles estavam. Ela baixou a cabeça e disse, pastor, não tem ninguém na minha família aqui, minha família agora é a igreja. Meu marido é traficante de drogas, minha mãe vende droga junto com ele. Uma situação assim muito difícil. E eu falei, nós vamos orar aqui como igreja para que o seu marido esteja aqui nessa igreja. Ela deu uma risada, assim, ela riu. Eu lembrei aqui do episódio, ela riu. Pastor, o senhor entendeu que meu marido é um traficante de drogas? Minha mãe ajuda ele a vender junto essas drogas aqui no bairro. Eu falei, mas você entende que Deus é um Deus do impossível, que pode tudo, pode trazer teu marido aqui dentro?
Falei, nós vamos orar toda essa semana para que ele possa estar aqui. E foi impressionante. Nós oramos como igreja todos os dias e no outro sábado eu estava casualmente na recepção, esperando as pessoas chegarem e ela veio com um sorriso e do lado dela o marido, no sábado de manhã. Eu não precisei dizer nada. A igreja ficou emocionada porque Deus trouxe aquele marido uma semana depois do batismo dela e ele nunca mais deixou de estar na igreja. Amém. Então é o poder dele. É o poder dele que está à disposição. Esse Deus do impossível, quando ele quer cumprir essa aliança com o seu povo de relacionamento, ele faz tudo aquilo que for possível para trazer esse filho de volta para perto e para que cumpra esse plano maravilhoso que estamos estudando aqui nessa lição. É aí quando o riso vira lágrima de emoção e de alegria, né? Ver Deus fazendo aquilo que a gente não tem condição de fazer. Bom, Deus se revelou a Abraão como todo-poderoso no capítulo 17, mas também ele fez uma outra coisa nesse capítulo que é muito interessante. Até esse momento, o patriarca que nós conhecemos como Abraão, estou fazendo um enfatizado para você pegar mesmo, Abraão, não se chamava Abraão, se chamava Abrão. E existem nuances aí, diferenças de significado entre essas duas expressões. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Por que Deus fez isso? Quando nós pegamos o nome, existe uma razão bem clara, 17. Abrão, quer dizer, Ab, em hebraico, quer dizer pai. Raão, que nós traduzimos ali, é Rama, com M no final, quer dizer exaltado. Isso refletia a posição social de Abraão. Ele era um indivíduo de uma classe social nobre. Okay? Mas agora Deus falou assim, olha, você não vai chamar mais Avram, Abrão. Você vai chamar agora Av, pai, Rav, grande, ama, povo, Avraham. Então você será pai de uma grande povo, uma grande multidão, porque você será pai de muitos povos. E ele mostrou que o exaltado de Abraão não era simplesmente porque ele veio de um berço nobre, porque ele estava numa vida, etc. A posição exaltada que Deus queria levá-lo é ser pai de todos os crentes que viriam na história da humanidade. Isso é um Porque espetáculo. Paulo fala lá em Romanos, né? Pai, Abraão é o pai de todo mundo que crê. Se foi circuncidado e crê, ele é pai. Se é incircunciso e crê, ele é pai. Abraão é o pai. Diz, através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Você será pai dos fiéis. E essa posição, essa grande honra que Deus deu para ele. E mudou o nome para indicar essa promessa que Deus queria cumprir nele. Gálatas 3:29 fala isso também, não é, pastor? Diz assim, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, todos aqui são incluídos, né? E é muito interessante, na aliança abraâmica, e é muito interessante o texto que o senhor citou de Romanos 4, 11 e 12, né? Porque ele vai desenvolver a ideia a partir daquela experiência de Abraão, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele vai dizer que isso foi antes da circuncisão. Então ele é pai dos incircuncisos também. E ele é pai dos circuncisos, porque depois, Gênesis 17, Gênesis 17, ele é circuncidado. Então, ele é o pai dos incircuncisos e dos circuncisos que têm aquela mesma experiência, né, de crer em Deus e isso lhe ser imputado para a justiça. Então, todos aqueles que seguem as pegadas de Abraão, né, são, de fato, descendentes de Abraão. Agora, que beleza no texto bíblico, né? Que detalhe primordial isso, não é? Abrão para Abraão, o pai exaltado, ou seja, um título honorífico para uma pessoa, um título individualista também, né? Você é um pai exaltado, uma pessoa nobre. E Deus pega essa exaltação e multiplica em multidões de pessoas. Ou seja, aqui era de Abraão, agora vai ser de uma multidão. E relacionado com a deficiência de Abraão de não poder produzir por si mesmo, de gerar por si mesmo filhos, né? A deficiência do caso ali é de Sara, né? Porque ele já tinha gerado um filho, né? Exato. E gerou mais depois com Exato, Quetura. exato. Mas assim, é interessante ver que Sara também tem um nome mudado, não é só ele. A gente só fala da mudança do nome de Abraão. Mas ele diz, Sara chamava Sarai, que quer dizer minha princesa. Era a princesa de Abraão. Dele. Pessoal, ele diz, agora o nome dele será Sara, que quer dizer a princesa de toda a humanidade. É verdade. Então ela agora, Deus pegou Abraão, como você bem mencionou, né? E pegou Sara e colocou agora para uma função para toda a humanidade.
Não é algo mais familiar, não é algo mais pessoal, não é nem mais limitado à relação do casal. Agora eles estão aqui para cumprir uma função para toda a humanidade. Ela é a princesa de Deus e ela é a princesa da humanidade, através de quem as promessas de Deus se cumpririam. Então é uma coisa extraordinária, né? Essa deficiência, né, que mencionamos aqui era da família, né? Porque eles eram casados, naturalmente. Depois Sim, parece claro. que Paulo vai se dizer que Abraão tinha o corpo amortecido, né? E o termo hebraico ali é necrose, ou seja, não tinha mais condições nenhuma de produzir e de gerar. Mas Deus faz dessa relação linda entre o patriarca e a sua esposa, a promessa se cumprir na vida de Ele Isaac. mesmo considerado que era impossível fazer. Exato. Mas ele diz, como que um homem de 100 anos, uma mulher de 90 vai ter? Exatamente. Né? Mas aí ele vai ter, e depois parece que Deus abençoou tanto que ele teve vários filhos para ter. Que teve mais filhos. Exatamente. A bênção de Deus se multiplicou, né? Agora, tem um detalhe que é muito interessante aqui, porque essas mudanças de nome, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, também são lembretes, sinais que Deus vai dando a respeito da sua aliança, da sua promessa, né? E Deus foi fazendo isso ao longo da história de Abraão. Por exemplo, quando chamou lá no capítulo 12, e já no capítulo 13, ali no mesmo contexto, ele manda Abraão olhar para o pó da terra. Então eu fico imaginando um peregrino como Abraão era, um nômade, né, caminhando no deserto o dia inteiro e o pé sujando de pó. E Deus disse, olha para o pó da terra, porque assim vai ser a sua descendência. Depois me parece que no capítulo 15 de Gênesis, Abraão também dá uma titubeada na experiência com Ló ali e tudo. Deus renova com ele a aliança e diz, olha para as estrelas do céu. Fiquei pensando que Deus ele é assim um artista nessa coisa de nos fazer lembrar das suas promessas de maneira pictórica, sabe? Então, o homem pisando no chão durante o dia e o pó ali colando no pé dele e o pó lembrando da promessa. Se não está suficiente lembrar de dia, então vai para de noite, porque de noite tem as estrelas. Então olha para as estrelas do céu que você vai lembrar. Não está suficiente lembrar das estrelas, eu vou mudar seu nome. Então, se o problema é esse, então se você não está satisfeito com o pó, com as estrelas, agora você vai lembrar toda vez que alguém chamar seu nome. Pai de uma grande multidão, é isso que eu vou fazer com você e nunca duvide disso. E nós vamos ver que Deus vai acrescentar um outro sinal ainda mais invasivo para fazer Abraão se lembrar da promessa que ele tem, que Deus tem com ele, né, pastor Bouri? Exatamente, a gente percebe essa realidade de um Deus que está cumprindo a sua aliança em todos os aspectos, em todas as formas. E quando a gente percebe, esse é um Deus que quer se revelar por meio dessa vida humana tão frágil, tão incapaz. Eu acho que é nesse momento que Deus acaba transformando isso em bênção, quando o ser humano se sente, eu não consigo, eu não posso, e eu não posso, a minha esposa não pode. Então aí que ele entra para fazer esse seu poder ficar mais evidente ainda. Muitas vezes Deus se manifesta na fraqueza para poder mostrar a evidência maior do seu poder. A gente percebe todos os aspectos que envolveram a vida de Abraão, a gente percebe esse Deus cumprindo e fazendo com que todos os detalhes que você mencionou sejam uma realidade para que Deus alcance o seu grande objetivo. E que coisa bonita, né, André? Assim, que Deus é um professor, né? Ele tem, o pastor Siqueira, o nosso mestre aqui, ele é o mestre de todos, né? né? Ele tem estratégias didáticas para ensinar o que ele quer dizer. O ensino dele é, você vai ter um filho, Abraão, confia. Esse é o ensino. Está difícil de entender? Então, lá, tem o pó da terra para você lembrar. Está difícil? Então vamos mudar. Tem as estrelas do céu, para você lembrar de noite, para você não esquecer nunca. Está difícil? Então vamos mudar seu nome. Então veja Deus assim, se preocupando, sabe, em desenhar. Sabe aquela coisa assim? Você não está entendendo, então eu vou desenhar para você? Então Deus vai desenhando, pintando quadros de amor para revelar o seu relacionamento com Ele, né? Essa questão do pó e da terra, eu acho muito bonito porque ela é usada em outros contextos da Bíblia, né? Esse mesmo binômio, pó e terra, para representar o povo de Deus. E eu acho muito interessante um texto que aparentemente não tem nenhuma conexão com a experiência de Abraão, mas apresenta esse mesmo binômio, né, pó e terra, que é Daniel capítulo 12. Eu acho muito interessante porque lá em Daniel capítulo 12 vai falar do povo que dorme no pó da terra
Ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, veja, primeiro você tem o aspecto do pó, né? Estão descansando. Então, esse é o destino de todos. O destino de todos é ir para o pó da terra. Então, essa comparação do ser humano com o pó é interessante. Mas também tem a comparação com a estrela. E aqui é dito no verso 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre, eternamente. Então, a gente tem os mesmos elementos, né? Pó e terra aqui, como um símbolo daqueles que vão ressuscitar e que vão resplandecer. Então, quando Deus utilizou a metáfora do pó e da terra, parece que ele já pensava, né, em algo grandioso para a nação. Então, o destino da descendência abraâmica, né, aqueles que seguem as pegadas de Abraão, é a ressurreição e o céu, né, brilhar no firmamento, resplandecer no firmamento. Esse é o destino daquele que segue as pegadas de Abraão. Isso mostra que a Bíblia está toda conectada, que ela é a palavra de Deus e que a gente é muito abençoado quando estuda esse texto, porque a gente vai vendo Deus lidando com os patriarcas e com os personagens da Bíblia e também vai vendo que Ele também vai lidando de forma semelhante conosco. Você está gostando desse assunto? Não pare, continua conosco. O Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já já. Voltamos para estudar esse tema maravilhoso que é a aliança de Deus com Abraão e a gente está aprendendo coisas lindas aqui, percebendo como Deus se preocupa em sempre enfatizar e deixar claro o seu amor para nós. Vocês sabem que ao longo de toda a temporada nós apresentamos alguns materiais que ajudam e ampliam o nosso conhecimento sobre o tema do Guia de Estudos. E eu quero oferecer para vocês mais uma vez este livro, Pacto Eterno, que é um comentário escrito especialmente para ampliar o conhecimento dos leitores a respeito do tema da aliança. É um material muito didático, muito simples, e foi escrito pelo autor da lição, Gerhard Hasel, e pelo seu filho, Michael Hasel. Você vai apreciar muito esse material e, se você quiser conhecer, cpb.com.br é o site da editora que publica este livro. Amigos, vamos lá. A gente estava falando no bloco anterior de que Deus é esse artista, esse professor, né, que se preocupa em instruir, em deixar muito claro o conhecimento dele para os seus filhos e vai lembrando, por meio de sinais, a aliança que ele fez com o seu povo. No caso de Abraão, recapitulando, a gente viu esses sinais indo aparecendo, né? O pó da terra, as estrelas do céu, a mudança de nome. Mas no capítulo 17, um outro elemento muito importante, simbólico e, como nós dissemos no bloco anterior, mais invasivo para lembrar Abraão, aparece aqui, que é a circuncisão. É um tema que gera bastante debate no cristianismo, às vezes divergências de compreensão, mas a circuncisão foi dada como um sinal a Abraão também. Pastor Siqueira, qual é o propósito desse sinal aí que Deus estabeleceu com Abraão e inaugurou assim essa maneira didática de mostrar a graça dele? Quando nós lemos o texto do capítulo 17, onde aparece a circuncisão, nós vemos que o problema é a impossibilidade humana de gerar esse descendente prometido. E, inclusive, Deus apareceu, eu sou El Shaddai, sou o Deus Todo-Poderoso. Não existe impossível para este Deus. Lembra que está ligado ao seguinte, como que um homem como eu pode, com 100 anos, gerar esse filho? Como pode a minha esposa, com 90 anos, que sempre foi estéril, agora nem mais tem possibilidade, nem se fosse fértil teria, né? Aí é interessante, eles achavam que isso era impossível, porque humanamente era impossível. O que Deus fez? Lembra que ele é esse professor didático. Ele pôs um sinal exatamente no órgão humano que lembra que está ligado com a possibilidade e impossibilidade. Diz ali, ele se achava, não tem mais virilidade, não tem mais capacidade, bota lá. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu vou dar para você o seu descendente. Não depende de você, depende de mim. E este tipo de situação é interessante porque o descendente da promessa, quando nós pegamos Gênesis 17, 18, Isaac, que nasce como uma criança impossível de nascer,
ela é simbólica do Messias, que também nasceria num contexto que é impossível nascer. Exatamente. E daí, através de todas as gerações, a circuncisão, nesse contexto da aliança com Abraão, diz: a descendência de Abraão vem de Deus, não do homem. Que coisa linda. E daí, este é o símbolo da circuncisão, que esse Deus é o Shaddai Todo-Poderoso, que vai cumprir suas promessas, mesmo se parece ser impossível. E essa é, no capítulo, o sentido da circuncisão. Colocou no órgão reprodutivo masculino a lembrança que a descendência prometida depende de Deus e não do homem. Muito interessante isso, porque deixou muito claro no próprio corpo do patriarca uma lembrança didática do poder de Deus e da promessa, e de quem é que cumpriria essa promessa. Não é a virilidade humana, masculina, que derivaria a vida, que seria a esperança do mundo, que inauguraria, não é, essa descendência, a ascendência do Messias no futuro. Dependeria apenas de Deus. Isso faz um contraponto também interessante com os cultos pagãos, que enfatizam bastante a virilidade humana e usam a virilidade como símbolo da fertilidade divina sobre a natureza e tal. Deus está dizendo, olha, não é nada disso daí. O poder é meu, eu sou o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, Abraão, se o pó da terra não está suficiente, a estrela do céu também não está, se a mudança de nome também não é suficiente, então o seu próprio corpo vai te lembrar continuamente quem é que fez a promessa e quem é que vai cumprir. Né? Há um detalhe aqui interessante nessas passagens. Quando Deus responde a Sara, lá na tenda de Abraão, né, e diz lá, né, por que a Sara se riu, esse é 18:13, ela diz, eu não não ri, diz, riu sim. E pergunta, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Existe impossível para Deus? Essas mesmas palavras aparecem para Maria, quando ela pergunta assim, como é possível isso se eu não conheço nenhum homem? Ele diz, para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Exatamente. Então, o descendente prometido é uma ação direta de Deus, como foi no caso de Isaac. Agora, ainda é mais direta ainda lá, porque vai ser algo extraordinário. E Isaías depois vai dizer que já não vai ser uma senhora de idade, mas vai ser uma virgem. Exato. Que Outra impossibilidade, né? Impossibilidade, mas é dela que vai vir o descendente prometido. Então, a circuncisão é esse sinal da promessa do descendente prometido, que depende de Deus e não do homem. Pastor Siqueira, circuncisão não tem nada a ver com legalismo. Circuncisão tem que ver com graça. É um símbolo do poder de Deus que faz o impossível. Circuncisão é símbolo da promessa do Messias, que viria do descendente prometido lá de Gênesis 3,15. Vai vir. Exatamente. Que coisa bonita isso, pastor André. Agora, esse tema da circuncisão, muitas vezes ele é mal compreendido, né? E isso desde os tempos apostólicos. Lá em Atos capítulo 15, por exemplo, havia um problema de como você receber os gentios, né? Como a igreja judaica, que a igreja era judaica na sua essência, né? Os primeiros cristãos eram todos judeus. Como eles receberiam os gentios? Deveriam circuncidar? Não deveriam circuncidar? Porque o texto apresenta essa aliança como uma aliança eterna. E os termos aqui se dão no formato de um tratado de concessão real, né? A ideia de que aquilo deve ser perene, deve ser para sempre. Agora, como que a gente pode interpretar isso daí, pastor Siqueira? Essa questão do estrangeiro, né? Ele precisava circuncidar, não precisava circuncidar? Como que a gente deve entender essa questão da circuncisão hoje? Eu acho que se nós formos pegar um tema assim bem detalhado, bem complexo em si, mas para a gente deixar isso bem simples, quando a igreja diz que o gentio não precisava circuncidar, lá em Atos 15, ela usou as leis ligadas ao estrangeiro que morava em Israel. Dizendo, a mesma lei que aplicava para o estrangeiro que morava em Israel, que deveria guardar o dia da expiação, poderia adorar a Deus, não deveria se envolver em idolatria, nem em prostituição, nem com comidas impuras. Isso se aplica ao estrangeiro também. E esse estrangeiro, ao cristão gentio, diz, e esse estrangeiro em Israel não precisava circuncidar, mas ele podia adorar a Deus. Okay? Então, a mesma coisa aqui na igreja. Ou seja, a gente pode ser incluído na aliança abraâmica sem passar pelo processo de circuncisão. É isso que eu acho eles que no Novo Testamento, se nós pegarmos uma passagem interessante, acho que ajuda a compreender isso. Deuteronômio 29. E se você quiser estudar na sua casa, você que está aqui conosco, seria interessante.
Deuteronômio 29 tem uma noção do todo Israel. Esse é o todo Israel que entraria em aliança com Deus para ser povo de Deus e Deus seu povo. E nesse todo Israel está incluído o israelita, as mulheres israelitas, as crianças israelitas, o estrangeiro que morava com eles. Okay? E diz, e não só vocês que estão aqui, mas todos os filhos das gerações de vocês que vier buscando ao Senhor e toda pessoa que vier de países longínquos buscando ao Senhor para poder temer o nome do Senhor, isso é todo Israel. Então, que o Novo Testamento ele chega, e Paulo trabalha isso em Romanos, chegou o momento de cumprir o todo Israel que Deus propôs lá em Deuteronômio. Vai incluir todo israelita que segue a Deus e todo estrangeiro que se unir a esse povo para seguir a Deus. Pastor Siqueira, essa explicação aí poderia derivar numa temporada inteira de explicações, porque é muito interessante e agradeço por esse aporte. Agora, eu queria avançar com vocês aqui no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 19, que aparece alguma coisa muito importante, uma declaração de Deus a respeito de Abraão, que implica nas obrigações da aliança, obrigações de Abraão na aliança, e como Abraão se comportou em relação a isso. Veja o que diz Gênesis 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, de Abraão, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Esse texto mostra que Deus chamou Abraão para uma relação de aliança e que essa relação tinha obrigações por parte de Abraão, obrigações que envolviam santidade. E talvez aqui o filho impossível também seja um símbolo da impossibilidade humana de Abraão e de qualquer outra pessoa de se comportar dessa maneira. Mas Deus disse que Abraão, do mesmo jeito como teve o filho impossível, também se comportou da maneira como Deus esperava. Deus espera que a gente também tenha uma relação de obediência com Ele também, não é, pastor Borg, na sua aliança? Não tenha dúvida. Isso, na verdade, é uma resposta humana por tudo aquilo que Deus faz por nós. Quando você compreende, quando você olha, quando você assimila isso de forma adequada, correta, como a Bíblia apresenta, e nós estamos ouvindo aqui coisas fantásticas, isso é irresistível, porque então é a resposta do ser humano em relação a toda essa coisa linda da graça, da salvação que Cristo coloca. Abraão, ele queria muito ver esse evangelho todo se cumprindo, e ele viu, Jesus disse, Abraão viu meus dias. E quando a gente percebe esse cumprimento todo, e a lição aqui, ela trouxe um paralelo de algo que tem se cumprido, está sendo cumprido e vai ser cumprido. Ela menciona aqui Apocalipse 14, 6 e 7, que é a primeira mensagem angélica. E aqui ela pede para a gente fazer um paralelo com o que Abraão viveu, com essa promessa. E quando a gente olha essa mensagem angélica, que tem um poder inerente, Ellen White fala que há um poder que acompanha essa mensagem. A gente percebe aqui o cumprimento disso. Quando eu tenho essa atração do que Deus espera, essa resposta humana, então a gente percebe o que Ele espera da gente hoje também em relação a tudo isso. Diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para ser pregado aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui a gente percebe esse cumprimento que foi dito. Toda a terra, todo ser humano, não importa qual seja ele, toda tribo, língua, povo, nação, todos agora são chamados a esse cumprimento das obrigações, daquilo que Deus espera, mas também de compartilhar esse evangelho eterno a todas as pessoas. Esse é o chamado nosso hoje também. É bom a gente lembrar que, muito bem, pastor, é excelente. É bom a gente lembrar que a aliança de Deus com Abraão era para preservar uma semente essa da qual viria o Messias. Então é por isso a preocupação aqui em Gênesis 18, 19, de que Abraão ordenasse seus filhos depois dele. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, que a fé que Abraão manifestou, ela deveria ser comunicada para gerações posteriores, para que houvesse pessoas que pensassem como Abraão pensou, que vivessem como Abraão viveu, para que lá no futuro uma virgem pudesse ser encontrada
e um homem justo como José pudesse ser achado e o Messias pudesse vir aí por obra do Espírito Santo. Tem um texto em Hebreus capítulo 11, versículo 9, que para mim toca muito o coração em relação a isso. Diz o seguinte: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Essa expressão para mim é poderosa. Não havia uma ruptura de cosmovisão, de visão de mundo, de pensamento entre Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos. E isso salvou o mundo. Isso salvou o mundo. Meus amigos, nós estamos em aliança com Deus. Isso é muito importante. E esta aliança é para salvar a nossa vida e salvar a vida de nossa família, de nossos filhos e de todos aqueles com quem nós entrarmos em contato. Essa aliança de Deus conosco salva o mundo. Então, o convite de Deus para nós, nesse momento, é: mantenha-se comigo em aliança, porque eu quero salvar você, quero abençoar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, toda a sua família e todas as pessoas com quem você entrar em contato. Veja a importância desse tema. Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração ao longo dessa temporada. Eu estou sendo abençoado. Quero continuar você a continuar estudando a palavra de Deus. E lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você.